Bom dia, professora. É um prazer tê-la aqui. Então, hoje queria lhe perguntar uma coisa em relação ao capítulo que a professora escreveu, que acho que é no livro Pensar o Património na Língua Portuguesa. E a pergunta seria que a professora tinha escrito nesse capítulo que no século XV os conceitos de Estado e de nação estavam muito próximos e que ultimamente, nomeadamente nos finais do século XX, distanciaram-se muito. Eu queria saber o porquê. Ok. Obrigada, Bruno, pela sua pergunta. Eu também tenho muito prazer em estar aqui com vocês. E sobre esse capítulo, né, que foi publicado num livro que foi editado tanto em Portugal quanto no Brasil, sobre os conceitos principais de patrimônio, de herança, memória, né? E a mim coube fazer um pouco um percurso historiográfico desses conceitos e principalmente, como você diz, do conceito de Estado e de nação. Eu julgo que foi em 1992 que foi publicado um artigo muito interessante de um historiador, que é um historiador britânico, mas ele estuda basicamente a Espanha, e a Espanha no período moderno. E que se chama, o nome do historiador é John Eliot, e o texto se chama, em português, A Europa das Monarquias Compósitas. Então, o John Eliot começa dizendo que a cada momento histórico, que a cada conjuntura histórica, os conceitos são ressignificados. E os historiadores fazem também perguntas diferentes e muito associadas àquilo que se está vivendo na época, né? Então, em cada momento histórico, há determinadas perguntas e há a ressignificação dos conceitos, há, vamos dizer assim, a mudança das respostas. Então, a Europa, no início da década de 90, é uma Europa que estava se esfacelando, vamos dizer assim. Né? As grandes organizações, como a União Soviética, estavam se esfacelando, estavam se dividindo em diferentes países. Né? Ao mesmo tempo, a Europa estava se reorganizando em grandes comunidades, como é o caso da Comunidade Europeia. Nesse momento, quando a gente olha para o processo histórico, olha, por exemplo, para a Espanha, não é o caso de Portugal, mas é o caso da Espanha, e, inclusive, é o caso também da França. Né? A gente vê que não existia uma Espanha unida, mas sim diferentes reinos que, juntos, né, formavam aquilo que hoje nós entendemos por Espanha. E isso não é muito difícil de perceber quando a gente vê ainda hoje, quer dizer, justamente hoje, novamente hoje, essa tentativa de separação de algumas regiões, como é o caso da Catalunha, por exemplo. Né? Então, o John Eliot dizia que nos séculos XV, XVI, XVII, não havia uma Espanha, mas havia uma monarquia compósita. Castela era o centro dessa monarquia, a cabeça dessa monarquia, mas os Habsburgo, por exemplo, os Áustrias, governavam sobre diferentes territórios e diferentes reinos que tinham sua constituição específica, seus costumes específicos, sua língua específica. Se a gente pensar, por exemplo, que entre 1580 e 1640, Portugal também compôs essa monarquia hispânica, né, a partir do momento em que morre Dom Sebastião, e aí o herdeiro mais próximo era o Filipe II de Espanha, que vai se tornar
Filipe I de Portugal, a gente vê que não havia uma unidade, não havia um Estado centralizado, né, um Estado absolutista que impusesse de forma hegemônica e de forma igual o seu poder sobre esses diferentes territórios que mantinham, de certa forma, uma autonomia, né, uma própria constituição, né, a sua legislação, os seus costumes, a sua língua. Né? Então, nesse sentido, é que eu falo, né, sempre me referindo a esse artigo do John Eliot e a outros autores também. No caso de Portugal, a Antônio Manuel Espanha, por exemplo, que demonstra que essa ideia de um Estado forte, centralizado, absolutista, um rei, como Luís XIV, que dizia l'état c'est moi, tem que ser, de alguma forma, relativizado em função justamente dessa agregação de interesses, né, dessa miríade de interesses que está muito... Quer dizer, a gente hoje pensa assim porque hoje a gente está vendo um esfacelamento até daquilo que a gente, não só da União Soviética, vamos dizer, mas daquilo que a gente considerava como estados, países. Quando, na década de 90 ou de 80, eu fui à Tchecoslováquia. Hoje existe, né, a República Tcheca e a Eslováquia. Né? Então, as identidades são construídas não mais em cima, ou a partir do Estado, mas talvez da nação, mas a nação ressignificada, não uma estrutura, uma nação, né, um Estado nacional, mas nações que têm outras identidades, que podem ser religiosas, podem ser, né, de origem étnica, por exemplo. Né? Então é isso. Não sei se consegui te responder. Sim. Sim? Então, muito obrigado e foi um prazer. Tá. Obrigada pela sua pergunta, também foi um prazer. Nada.